diz o seguinte: maridos. Eu imagino que na igreja de Éfeso, quando os homens da igreja casados ouviram assim, né? Maridos, os caras já começaram, opa, agora é com a gente. Que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém. Palavra do Senhor, podem se assentar. Meus irmãos, eu vou pedir para a Isabela já ficar aí atenta, ou a Larissa, né? A gente fez um teste aí, vamos ver se vai funcionar um pequeno vídeo. Existe uma palavra, meus irmãos, na nossa geração, especialmente ela é utilizada pelos mais jovens. Eu mesmo descobri essa palavra essa semana. Então, os mais jovens aí entendem perfeitamente esse termo, essa palavra, ghosting. Ghosting. Não? Ghosting. Para quem tem mais de 30, não é aquele filme. Ghost. Você sabe do que se trata? Coloca aí, vamos ver se vai funcionar, por favor. Oi? Não é jovem, né? Vê se vamos conseguir. Não? Antes do culto tinha funcionado, gente. Travou o computador? Não, tá bom. Isso pode ser, sabe o quê? Uma luz divina para que alguém que está entre nós aqui hoje venha doar, sabe? Algo 0 quilômetro. Pode ser. Foi não? Não, não foi. Tudo bem. Tudo bem. Se funcionar, depois a gente passa. Mas do que se trata essa expressão, esse termo, ghosting? É quando você está conversando com alguém, tá? Talvez iniciando um relacionamento, e de repente, sem aviso nenhum, essa pessoa para de responder. Então, gente, na verdade, é um termo que criaram para uma coisa que já acontece, há muito tempo. Sabe aquela coisa? Um crush de um, né? Começa tal, daqui a pouco a pessoa não responde mais, some, desaparece. Então, o pessoal diz que esse termo a pessoa deu um ghosting. Inclusive, o que você vai encontrar de vídeos de psicólogos e falando, dando orientações, você tomou um ghosting, haja assim, sabe? Bom, então a pessoa para de responder mensagem, não atende mais ligação, virou um fantasma. Meus irmãos, esse é o termo usado para essa estratégia de saída de um descarte. Então você tem um descarte. Quando o relacionamento ele se torna inconveniente, desinteressante, está perturbando a minha vida, olha, já atingi o que eu queria, ou até mesmo quando esse relacionamento ele passa a exigir mais do que você está disposto a dar, tá? E aí o que a pessoa faz? Ela não termina. Ela simplesmente desaparece. Dá um ghosting. Meus irmãos, você sabe o que é assustador? Funcionou? Então vamos ver. Segundos o vídeo. Era até preciosismo, mas vamos lá. Ele está sem áudio. Tá bom. Já sei porque está sem áudio. É o canal laranja. É o canal da mesa laranja. Aumenta ele. Está escrito laranja. Tu abaixou tudo, não foi?
É só aumentar o canal laranja, que está microfone laranja. Vamos ver agora. Dá o play. Já sofreu ghosting? Esse termo é relativamente novo, mas ele fala de um comportamento que acho que sempre aconteceu. É quando você está ali tendo uma coisa legal com uma pessoa e de repente a pessoa desaparece como um fantasma. Deu para entender? Era isso. Vamos em frente. Mas eu queria mostrar para assim, isso não foi vozes da minha cabeça. Entendeu? Eu tinha que mostrar alguém falando isso, porque nem eu mesmo, até 2 semanas atrás, não tinha ouvido falar de um negócio desse. Hã? Então vocês viram que isso é real. E aí o que me assusta como pastor, como cristão, é perceber, meus irmãos, que nós, cristãos modernos dessa geração, nos tornamos especialistas em dar ghosting na igreja. Isso é assustador. Então, nós começamos empolgados. A música é boa. A música foi boa. A música é boa. A pregação, vou fazer aqui uma meia, nos toca. É simpática. As pessoas são simpáticas. Mas aí, meus irmãos, o relacionamento começa, na medida em que você vai se envolvendo, começa a exigir alguma coisa de nós. Alguém nos fere. Uma decisão da liderança nos frustra profundamente. O sermão pisa no nosso calo, e isso é uma especialidade nossa. O sermão pisa no nosso calo. Uma comunidade que num primeiro momento de início de relação, que parecia tão perfeita, começa a revelar suas falhas. Sabe o que começa a aparecer? As suas manchas, as suas rugas. E o que nós fazemos? Nós não confrontamos em amor. Nós não perseveramos em graça. Nós simplesmente desaparecemos. Paramos de vir, nos assentamos no último banco. Os irmãos dessa igreja sabem o quanto eu tenho crise com o último banco, sabe? Não assim, os irmãos chegaram e não tinham o que fazer, só tinha lugar aí. Mas irmãos, percebam características de igrejas que parece que estão perdendo salubridade, serão características de pessoas que não querem estar próximas do púlpito. Porque quanto mais distante, mais fácil se distrair, inclusive justificar a própria distração. E nesse processo, o seu coração já está em outro lugar. Você, mesmo presente, já está dando um ghosting internamente, enquanto, talvez sentado no último banco, você está procurando uma nova igreja perfeita no Google Maps. É assustador. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Você pode ver pela capa do seu boletim. Que vai atacar diretamente essa cultura do descarte. A série se chama Ame Sua Igreja. Ela tem como inspiração esse livro que eu recomendo. Ame a Sua Igreja, 8 verdades preciosas sobre ser membro de uma igreja local, de Tony Merida. Estou ganhando nada com isso, né? Na editora Pronobis. Mas se quiser, né? Judy Clay patrocina nós. E o nosso ponto de partida aqui, ele é o mais fundamental de todos. Veja, o primeiro passo para amar a sua igreja é decidir parar de dar ghosting nela
E nós vamos perceber como isso é uma decisão racional, é intencional e não emocional ou sazonal. O primeiro passo para amar a sua igreja é se comprometer. Mas veja, não um compromisso baseado em força de vontade, mas em alguma coisa muito maior. E a nossa tese, então, para hoje é essa. Veja, Cristo ama a sua igreja, ponto. Já vimos isso no texto. Cristo ama a sua igreja. Nós precisamos amar o que Ele ama e decidir nos comprometer com esse amor. Para nos ajudar a fazer isso, então a gente vai olhar para a declaração de amor mais intensa e com as consequências mais cósmicas registradas em Efésios capítulo 5, nesses versos que lemos, 25 a 27, Paulo, ele vai falar para os maridos. E hoje não é uma pregação sobre família, mas, até porque até o final do ano teremos uma série sobre família, já programada. Inclusive esse texto aqui vai voltar. Mas o que nós vamos ver hoje é um vislumbre do coração do próprio noivo celestial. E vamos descobrir então nesse texto o antídoto para que o nosso coração consumidor venha a ser corrigido. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos? Com a graça de Deus. Veremos que o nosso compromisso, então, com a igreja local, ela nasce quando entendemos, primeiro, então, são 3 movimentos aqui. A proposta hoje é: ame a sua igreja local e se comprometa com ela como Cristo o fez. A partir de 3 movimentos, vamos entender o padrão sacrificial de Cristo. Qual é o padrão desse sacrifício? Precisamos, então, entendendo esse padrão, aceitar uma coisa que é muito difícil e que vem depois. Porque, em tese, todos nós amamos a história da redenção. Mas quando chega o momento da poda, sabe? Para a santificação, muitos não aguentam. Então, precisamos aceitar o processo santificador de Jesus, que não é um ato instantâneo, mas um ato contínuo. E tendo entendido o padrão sacrificial de Cristo e aceitando o processo santificador de Jesus, vamos abraçar então o propósito glorioso de Cristo. Qual é o propósito de Cristo para a sua amada igreja? Será que o propósito que Ele tem para a igreja dele é melhor do que meus próprios propósitos? Bom, então padrão sacrificial. O compromisso, meus irmãos, começa quando entendemos, então, o padrão do amor de Jesus. Você não vai conseguir amar a sua igreja local, seja ela qual for, se primeiramente o padrão do sacrifício de Cristo não for algo claro para você. Ou seja, não tem a ver com força de vontade. Não tem a ver, num primeiro momento, com eu me dar mais, mas tem a ver em perceber o que o amado noivo foi capaz de fazer pela noiva. E a partir disso eu começo um processo de reflexão e mudança. Irmãos, vivemos numa cultura, na verdade, que desde pequenos, nos treinou para sermos consumidores e não membros de uma aliança. Já falei isso em outros momentos, como que a humanidade, dia a dia, ela foi perdendo a característica do compromisso do pacto, da promessa. E nesse processo, na verdade, é porque isso virou um livro, mas isso aqui é uma palestra, é um discurso, que eu posso mandar para vocês o link do YouTube, mas virou um livro, de um filósofo chamado David Foster Wallace.
David Wallace. O livro é Isto é Água, que na verdade é a transcrição de uma palestra que ele dá numa formatura de uma universidade americana. Não posso nem gastar muito tempo com isso, embora a ideia seja muito interessante, mas, e eu já contei isso para muito, a igreja já conhece essa historinha aqui de coalho salteado, não é? 2 peixinhos jovens passeando pelas profundezas do oceano, e de lado oposto vem um peixe mais velho, sábio, cruza com os 2 peixinhos e os cumprimenta, dizendo: bom dia, bom dia. E o peixe mais velho continua nadando e faz uma pergunta e continua indo. E pergunta o seguinte: como está a água? E vai embora. Os 2 peixinhos param, olham um para o outro e se perguntam: o que é água? Qual é a ideia? Que quando você é criado dentro de um contexto cultural, se não houver algum fator de fora que te traga uma reflexão de contraste, você não percebe que você está replicando o padrão cultural. Entenderam? Isso é água. Isso é água. Então, a grande questão é que se Cristo modifica a nossa cosmovisão, ela tem que ser modificada de fato, e não somente na igreja. Só que a concorrência é muito desleal, irmãos. Vocês estão de segunda a sábado, lá fora, na cultura, e só no domingo, por 2 horinhas aqui. E olhe lá. Se tu não tiver com o celular na mão, vendo Reels nesse momento. Nesse contexto, nós somos treinados a avaliar tudo. Smartphone, cafeteria. Somos treinados a avaliar séries de Netflix. Somos treinados a avaliar político. Isso é bom. Se tiver uma avaliação a partir de uma cosmovisão cristã. Isso é bom. E todas essas avaliações que nós somos ensinados, elas são feitas com base em uma pergunta fundamental: o que isso faz por mim? O que eu ganho com isso? Nós somos então especialistas na análise de custo-benefício. Se um produto ou um serviço para de nos satisfazer, nós mesmos trocamos isso. E essa é a lógica da lealdade à marca. Inclusive, é por isso até que, malignamente, muitas igrejas têm se posicionado estrategicamente para que você seja leal a ela como uma marca. Isso pode ser de uma forma muito maligna, e muitas vezes é o que é mesmo. Mas, por outro lado, isso nasce como resposta de uma cultura que quer ser agradada. E se aquela marca parar de te satisfazer, você sai da Nike e vai para a Adidas. Você troca o Mega Drive, revelei minha idade, não é? Pelo Super Nintendo. Você troca. E isso vai criar igreja assim também. Meus irmãos, o perigo e o grande problema que enfrentamos é que nós estamos importando essa mentalidade para dentro da casa de Deus. Nós então visitamos igrejas e veja, irmãos, aqui não estou jogando nada para quem está nos visitando hoje, não. Mas nós visitamos igrejas como quem faz test drive. Já ouviram o termo sommelier de igreja? Sommelier. Ele vai ali dar aquela bebericada, né? Fazer aquele biquinho, rodar a taça, cheirar. Eu vou aproveitar durante um tempo o que está sendo oferecido. Avaliamos a música, meus irmãos, pelo nosso gosto. A pregação, pela capacidade que ela tem de nos entreter ou de inspirar. E avaliamos a própria comunidade pela sua afinidade com o nosso próprio estilo de vida. Como eu vivo é refletido lá, porque senão isso não é para mim. E se depois de um tempo, então, a igreja já não começa mais a entregar mais o que esperamos, ou seja, encontramos falhas, nos sentimos desapontados, ghosting, nós vamos embora.
procuramos outra. A igreja, então, ela se torna um produto espiritual para uma prateleira. E o nosso compromisso é condicional ao meu nível de satisfação naquele ambiente. Meus amigos, meus irmãos, isso não se trata de outra coisa que não seja a idolatria do eu vestida com roupa de culto, vestida com roupa de domingo. É a idolatria do eu. Só que o apóstolo Paulo aqui, Efésios capítulo 5, verso 25, ele vai destruir essa mentalidade de consumidor com uma única poderosa frase. Ele nos dá o verdadeiro padrão para o nosso relacionamento com a igreja. Vejam. Maridos, amai a vossa mulher, ok. E já definimos que hoje o assunto não é família. Mas por que essa orientação aqui? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Paulo aqui, ele vai virar a nossa pergunta de cabeça para baixo. A pergunta fundamental, então, do cristianismo não é o que a igreja pode fazer por mim, mas sim o que o amor de Cristo me move a fazer pela noiva dele. Cara, inverte tudo. Muda tudo. Observe, então, aqui a natureza desse amor. Veja. É um amor que ele é um amor de ação e não de afeição. Na verdade, dentro da cosmovisão judaico-cristã, amor nunca foi sentimento. Amor sempre teve relação com ação, com fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez algo. E essa é a prova do amor dele. O verbo que o apóstolo usa aqui para amor é o ágape. Um amor ágape. É um amor de vontade, é um amor de decisão e é um amor de prática contínua que não vai arrefecer, porque ele não está esperando uma contrapartida de verdade, mas é um amor tão intenso que ele muda o cenário e a contrapartida vem. Vocês estão entendendo? Ele não está aguardando, mas ele vai se dar tanto, se dar tanto, se dar tanto, que você olha para aquilo e diz, não é possível. Não é possível que não desiste de mim. Não é possível. Então, Cristo, ele não esperou sentir vontade de nos salvar. Ele age. Nosso compromisso com a igreja não pode depender dos nossos sentimentos flutuantes, sabe? E, meus irmãos, isso é um perigo. Você está se relacionando com a sua igreja dependendo do seu sentimento. Dependendo da sua conexão, da sua satisfação. Mas o que Cristo faz vem de uma decisão deliberada de amor. De amar como Ele amou. Segundo, é um amor de entrega e não de consumo. O texto diz que Ele entregou a si mesmo. E a palavra aqui, o termo é forte, porque é uma linguagem de se render completamente. Assim, Ele se desarmou. Ele não teve medo. Ele não teve medo de falar para a sua igreja, eu te amo num nível que eu sei que você não me ama, mas eu vou te tirar do lixo. Eu vou te tirar do inferno. Eu vou te tirar da escravidão, da auto-idolatria e de se ver refém das suas vontades. E quando você menos perceber, você vai estar me agradecendo. Enquanto nós entramos na igreja perguntando, então, o que eu posso receber? Cristo amou a igreja perguntando, olha,
Me diga o que eu posso te oferecer. Né? O que queres que eu te faça? Meus irmãos, ele deu tudo. E não reteve nada. Ele entregou tudo. Terceiro ainda, é um amor, meus irmãos, de Jesus pelo outro. E não para si. Ele se entregou. A palavra grega aqui, a ideia é em favor dela, pelo bem dela. Ou seja, o amor de Jesus não tinha como objetivo uma satisfação pessoal, mas uma satisfação plena e o bem do seu objeto de amor, a sua amada. Né? Imaginem quando eu for pregar isso para os maridos mesmo, o negócio vai ficar sério. A gente está vendo o padrão aqui. Pastor Tim Keller, ele costumava dizer que o casamento moderno, muitas vezes, ele se assemelha a um contrato de negócios. Ou seja, eu cumprirei a minha parte enquanto você cumprir a sua. Se uma das partes falha, o contrato é eliminado, é quebrado. Mas, meus irmãos, a aliança bíblica, tanto no casamento quanto na igreja, é diferente. A aliança bíblica, um casamento cristão, não se trata de um contrato nesses termos, mas de um compromisso unilateral, que diz o seguinte: eu sou seu para te servir, para buscar o seu bem, independentemente do que você faça por mim. Cristo fez uma aliança com a igreja, e Ele não nos trata, então, com base no nosso desempenho. Ele se entregou por nós quando éramos inimigos. Meus irmãos, isso vai nos forçar aqui a uma autoavaliação radical. Perguntas que você deve se fazer. E veja, meus irmãos, não para se sentir culpado, mas para ser liberto pela verdade do Evangelho. Você tem tratado sua igreja como um contrato de consumo ou como uma aliança de um compromisso? Muitos de vocês nem percebem, mas vocês estão operando numa mentalidade de consumidores, avaliando o serviço a cada domingo. Talvez o único propósito até de continuar vindo é continuar tendo certeza da sua própria avaliação a cada domingo. Mas e se o primeiro passo para transformar o contrato numa aliança começasse com uma simples oração num domingo de manhã? Às vezes nós estamos esperando, e tantos de nós aqui estamos necessitados de graças específicas de Deus, não é? E às vezes esperamos coisas muito grandiosas, e estamos esperando aquela grande, sabe, o pastor vai dar aquela dica que vai mudar a minha vida, virar de cabeça para baixo, a semana vai ser outra, e bom, agora o pastor vai falar. Aí tu puxa a caderneta, a caneta, bom, o pastor vai falar, é agora. E aí o pastor fala assim: se você começasse resolvendo esse problema com uma simples oração no domingo de manhã, uma oração, talvez você ache isso tão pouco, não é? Mas talvez você nunca tenha feito isso. E vá lá, você... Tem gente que nem ora. Então, assim, pelo menos começa orando. Que oração? Ao invés de pensar, veja, bom, eu espero que o louvor hoje me faça palpitar o coração. Seja bom. Que tal você orar no caminho para cá, algo do tipo: Senhor, quem precisa de um bom dia genuíno hoje? Quem precisa desse bom dia real e não só pro forma? Quem na igreja parece estar sozinho? Uma oração simples de manhã. Quem na minha igreja parece estar só?
a quem posso servir, mesmo que seja só com 1 minuto de atenção? A pergunta é, você está disposto a, por exemplo, na próxima semana, trocar sua lista de expectativas por uma lista de oportunidades para servir? Sua presença e participação, uma outra pergunta, dentro desse primeiro ponto ainda. Sua presença e participação, a igreja, são condicionadas à sua satisfação pessoal ou são um reflexo da sua gratidão pelo sacrifício incondicional de Cristo? Meus irmãos, é muito fácil você estar presente quando você se sente bem. É o que Jesus falou aqui, fazendo um paralelo de compreensão, não é? Você só ama os que te amam e tu quer recompensa com isso? É muito fácil você estar bem, você estar presente quando você está se sentindo bem. Mas o que você faz quando você não está se sentindo bem? Você já pensou na sua presença aqui, talvez não como um crítico, sabe, de um show ou de um evento, mas como um filho, sabe, que recebeu fôlego de vida para de manhã encontrar os seus irmãos para uma refeição à mesa com o Pai, o Filho e o Espírito? O que mudaria se ao cantar uma música que não é a sua favorita, e irmãos, o que nós temos de histórico de pessoas que reclamam da nossa música nessa igreja não está no gibi, por um simples fato: a nossa música não é para agradar você. Na verdade, o culto cristão ele é altamente pedagógico quando ele é construído a quem é direito para Deus. E nessa pedagogia, num culto a Deus, você em toda a liturgia é chamado à morte, porque não é sobre você. E num culto saudável, você é chamado na liturgia à morte e não ao emocionalismo barato. Você tem que morrer para que mais dele seja visto em você. Então, e se a sua atitude interna sobre uma música que não é a sua favorita fosse: Senhor, a tua cruz, o teu amor sacrificial é motivo suficiente para eu cantar qualquer canção que fale sobre o teu nome e a tua glória. Seja ela um pop rock, um pé de serra, um pagode, por que não? Já tocamos os visitantes vão se assustar, né? Já tocamos um samba aqui. Samba, Vencedores por Cristo. Marchinha, Vencedores por Cristo, VPC. Tem canções nesse estilo musical. E essa é a pergunta. Senhor, pela tua cruz, pelo teu sacrifício, eu consigo cantar o que for, porque não é sobre mim. Me diga, contra-argumente isso. Me diga por que continuar ferrenhamente num estilo, numa estética. E por causa dessa estética, isso é motivo suficiente para você abandonar promessas que você fez quando se tornou membro aqui. Você pode, nesse exato momento, decidir transformar a sua participação de um termômetro de satisfação para um barômetro da sua gratidão pelo que Cristo fez. Um medidor, um apontamento, uma direção. O que Cristo fez está fazendo o que em mim? Ainda, uma autoavaliação radical. A sua primeira pergunta ao pensar na igreja é: o que é que eu estou recebendo? Ou o
que, pelo poder do Espírito Santo, eu posso oferecer a este povo amado? Essa é a pergunta final. E a resposta do Evangelho a torna libertadora. Por quê? Porque, meu amigo, num certo sentido, você não pode oferecer nada. Cristo já ofereceu tudo. Cristo supre tudo. Perdão, adoração, Cristo deu o Espírito Santo, promessa de vida eterna. A pergunta então não é se você tem algo para oferecer, mas a pergunta é: você está disposto a enxergar que o que você já recebeu de Cristo é exatamente o recurso que essa igreja precisa? Você pode olhar para o seu tempo, seu dom específico, sua experiência de vida, não como algo seu para guardar, mas como um presente que Cristo te deu para ser reinvestido no reino e com seus irmãos, que Ele tanto amou a ponto de morrer. Percebe como vira de cabeça para baixo um monte de lógica cultural e mundana que nós importamos aqui para dentro. Comprometer-se com uma igreja local começa aqui, então, morrendo para a nossa mentalidade de consumidor e decidindo, pela graça, espelhar o padrão do amor sacrificial e doador de Jesus. Mas, meus irmãos, aí é que está. Assim que nós tomamos essa decisão, vai nascer um outro problema. Vai nascer outro problema. Nós olhamos para a igreja, olhamos para as pessoas ao nosso lado, olhamos para nós mesmos no espelho e nós não vemos a noiva gloriosa que o texto disse. A gente não vê isso. Vemos falhas, vemos fraquezas, vemos pecados, vemos manchas. E a nossa cultura nos diz, sabe o quê? Sai fora. Foge disso. Porque a cultura vai dizer, fuja de qualquer coisa que seja imperfeita. Não se associe àquilo que não é perfeito. Porque você vai ser taxado e visto também como mais um imperfeito. Como então, meus irmãos, nós podemos nos comprometer com algo que, olha, vamos ser honestos, é tão defeituoso. Quantas vezes já falamos né, em momentos diferentes, olha, esse negócio de igreja só dá certo na cabeça de Deus. Só dá certo se não fosse obra divina, isso nunca daria certo. Nunca daria certo um negócio desse. E aqui Paulo nos ajuda a dar o segundo passo. O processo santificador de Cristo. O compromisso, esse compromisso que nós estamos convocando no primeiro ponto do sermão, só se sustenta, então você entendeu e creu, mas o comprometimento só vai se sustentar quando você aceitar o processo do amor de Jesus. Como que Ele faz as coisas na igreja. Meus irmãos, a nossa cultura ela tem uma relação muito contraditória com imperfeição. Tá? Por um lado, celebramos a autenticidade. A coisa já de um bom tempo foi promovido a seguinte ideia. Olha, estamos cansados de, por exemplo, família margarina. Já ouviu falar esse termo? Família margarina. Estamos cansados dessa imagem que não é real, porque ninguém é daquele jeito no comercial. E o que se propaga? Seja autêntico, seja você mesmo, seja verdadeiro, o mais, seja vulnerável. Sabe, se mostre vulnerável, não tenha medo de ser real. Seja transparente, compartilhe seu fracasso. O grande problema é que tem uma contradição aí. Por quê? Transformamos autenticidade e vulnerabilidade em performance e estética. Deixa eu dar um exemplo, tá? Não sei se você já fez isso. Eu não fiz porque eu não sei. Eu não sou, né, de mexer tanto em Instagram. Mas sabe assim,
teve muito agora, né? Final de ano, resumo de 2025. Aí você tem aquelas 10, 15 fotos no Instagram, né? Tipo um carrossel, chama. Aí as fotos. E naquele meio, você tem fotos espontâneas, algumas fotos borradas, partidas pelo meio, porque você precisa comunicar uma certa autenticidade. Olha, isso aqui é tudo real. Só que ninguém para pensar que você selecionou 10 fotos de 50. Aquilo não é real. Você promoveu uma exposição controlada. A cultura, ela é avessa à realidade. Por quê? Por exemplo, falando de vulnerabilidade. Muitos aí conhecem o Whindersson Nunes. É esse o nome dele, né? Quanta coisa já aconteceu com aquele rapaz nos últimos 10 anos. Quanta coisa. E a cultura, olha, tá vendo? Se mostra vulnerável. Mas nós só topamos os casos de sucesso. Quando o sujeito passa pelo vale, sobe e dá o testemunho, e aí você diz, muito bom. Mas nós não topamos estar junto no vale. Ou seja, a cultura diz, seja transparente, mas promove uma transparência controlada. A cultura diz, seja vulnerável, mas promove uma vulnerabilidade que está sob controle. Então, nossa tolerância nessa construção para com o erro, principalmente para o erro dos outros, ela é mínima. O erro dos outros, a tolerância é mínima. Somos perfeccionistas em relação aos outros e buscamos graça barata, então, para nós mesmos. Não, eu não tenho erro. Eu não tenho problema. Quando trazemos essa mentalidade para a igreja, o resultado, sabe o que é? Um ciclo de desilusão. Um ciclo de idealismo. Nós chegamos a uma ideia, com uma ideia romântica, de que a comunidade cristã verdadeira deveria ser pessoas que nunca nos decepcionam. É porque você está vivendo isso no Instagram. É porque você está vivendo isso na sua roda familiar, onde até mesmo quando botam uma foto chorando, ainda é uma foto bonita. Não é real. É uma vulnerabilidade controlada, não é real. Uma ideia romântica de que a comunidade cristã verdadeira, então, deveria ter líderes que sempre acertam. A comunidade cristã, ela deveria ser um lugar sem conflito, sem hipocrisia. E quando a realidade, então, se impõe, quando cai a ficha que é crua, do que é uma comunidade de homens e mulheres que foram resgatados por Jesus e estão num processo. Quando isso bate, e essa realidade ela vai se impor sempre. Sempre. Seja aqui, seja ali, seja lá ou acolá. Isso vai acontecer. Quando a irmã do louvor é mais ríspida com você, quando o pastor prega 1h e 30 minutos, quando tem um sermão mais fraco, quando descobrimos o pecado de alguém que a gente admirava, sabe o que acontece? Com a bolha do seu idealismo, blum, explode. E a conclusão, então, parece óbvia. Bom, essa igreja realmente não é a certa para mim. Essa igreja é falha. Mas, meus irmãos, olhe para o texto, o que o texto bíblico descreve sobre o amor de Jesus em ação. O texto não nega a imperfeição da igreja, mas ele confronta a imperfeição da igreja. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra.
Meus irmãos, nós temos aqui, nesse versículo, o antídoto para o nosso perfeccionismo farisaico. Preste atenção aqui na lógica divina. Cristo não ama a igreja porque ela é pura. Ele a ama para torná-la pura. A santificação e a purificação, então, não são os pré-requisitos para o amor de Jesus, mas são o resultado do amor dele. Ele nos encontrou manchados e se entregou para nos lavar. E, meu amigo, isso muda tudo. Se Cristo, na sua perfeição, não exige uma igreja perfeita para amá-la, quem somos nós, em nossa imperfeição, para fazer tal exigência? Quem é você para fazer isso? A questão, então, não é se há imperfeição, mas como lidar com ela. Como Cristo lida com ela. E isso nos leva, então, a uma compreensão aqui, meus irmãos, muito mais dinâmica do que a igreja é. Como que a gente deve enxergar a igreja? Meus irmãos, de certa forma, eu evitei esse termo, mas na construção eu consegui dar mais sentido. A igreja como um hospital, sabe? Mas eu não queria ficar com esse termo. Porque a ideia de uma igreja como um hospital dá a impressão, ou cria uma cosmovisão, de que todos ali estão sempre doentes, sempre necessitados e sempre acamados, sabe? Não podem ser desafiados. Assim, você entra num hospital, né, lá na enfermaria, e diz assim: vamos lá, gente, vamos levantar, a vida não é assim, precisamos avançar, você tem prova semana que vem, levanta daí. Você não faz isso no hospital. A ideia de uma igreja como hospital, ela não é completa porque ela não reflete tudo o que significa ser uma igreja. Então, de certa forma, a igreja é como a porta de entrada de um hospital, onde você entra ferido, quebrado. Meus irmãos, 95% dos membros desta igreja foi assim. Feridos e quebrados chegaram aqui. Precisamos de grande cuidado. Muitos, num momento em que eu só podia fazer discipulado quinzenal, e olhe lá, eu tinha que fazer 2 vezes na semana. De tão grave que era a situação. E toda semana. Então, sim, a igreja, nesse primeiro momento, ela é o lugar de acolhimento das nossas feridas mais profundas. Onde ali, essas feridas vão ser expostas à graça. E, meus irmãos, é por isso que eu não desisto de vocês. Porque eu tenho convicto para mim que o grande problema é, ou o indivíduo nunca experimentou de fato a graça onde viveu, ou experimentou, mas em algum momento da sua vida, ele se autocentrou de novo e perdeu a graça de vista. Aí pronto, ficou ruim. Aí chega aqui, e aí eu vou mostrar a graça de novo. Vou contar o evangelho de novo. Mas nós não somos chamados, meus irmãos, para viver nessa sala de emergência. O evangelho, ele não é um analgésico para que você fique confortável nessa condição, cara, ad eterno, do doentinho que precisa de cuidadinho. Isso não é vida cristã. A vida cristã, ela promove fibra. E fibra nasce com dor. Fibra nasce com exposição. Fibra nasce com provação. Novamente, semana passada fizemos referência a Tiago, como que as provações são desejáveis para amadurecimento e crescimento. O amor de Cristo, ele é ativo e transformador, e não te deixa nessa enfermaria. Mas ele nos move, então, dessa sala de cirurgia, de hospital, agora para uma ala de reabilitação,
onde juntos agora, e com a ajuda uns dos outros, reaprendemos a andar e fortalecer o que está quebrado. Entenderam a dinâmica? Você chegou quebrado. O Evangelho vai te restaurar. Mas o próximo passo é você ir procurar os outros na reabilitação, porque você não vai se reabilitar andando sozinho. Quantas vezes cansei de falar nessa igreja, se você só participa de culto de domingo e não participa de outros movimentos da igreja, num processo de médio e longo prazo, você vai morrer nessa igreja. Porque você só experimentou o remédio da graça, mas não se consertou de verdade, não foi reabilitado. Para o quê? Para o bom serviço. E da reabilitação? Para onde nós vamos? Aí eu dei um salto, né? Eu saí da figura da saúde. Bom, apesar de que ainda é saúde, né? Mas agora eu fui para uma academia. Personal trainer aí, a turma que gosta de malhar. Agora estou falando da área de vocês, que tem a ver com saúde ainda. Ou seja, você foi curado. Você foi reabilitado, começou a andar. E agora você é levado para um centro de treinamento do teu espírito, onde lá você vai ser fortalecido, você vai ser discipulado, desafiado pela palavra, a ir além dos seus limites. E olha, eu falei, né, é a especialidade nossa pisar no seu calo, porque nós vamos te provocar o tempo todo a ir além do seu limite. O tempo todo. O tempo todo. Porque não estamos vivendo para esse mundo, mas para uma eternidade que não há limites. Muitas vezes o próprio limite que nos autoimpomos tem a ver com a idolatria do nosso ego. O objetivo desse terceiro movimento já não é só andar. Você foi reabilitado, né? Mas agora não é só andar, você tem que correr. Uma corrida que nos foi proposta. Há um alvo. Há uma chegada. E da academia, então? Aí agora sim, eu fui para uma outra figura, que aí não tem nada a ver com saúde. Somos levados, então, a um ateliê, uma oficina, onde as nossas vidas, agora curadas e fortalecidas, se tornam úteis nas mãos do Mestre para consertar um mundo quebrado e para construir o reino dele. Nos tornamos artesãos junto com o carpinteiro. Construímos juntos um reino. Veja, meus irmãos, o compromisso, então, com a igreja é um compromisso com esse processo transformador. É se recusar a ser apenas o paciente e abraçar o chamado para se tornar um atleta em treinamento e um aprendiz na oficina, sabe? Um soldado que está se equipando para a missão e vamos para dentro. Porque em Cristo morrer é lucro. Essa visão progressiva, meus irmãos, nos força a fazer perguntas, então, muito diferentes sobre os nossos compromissos. Veja, em que ala da igreja você tem vivido? Talvez você já esteja há anos na porta da emergência, esperando ser servido, esperando que alguém note sua dor, mas sem nunca pegar a senha para ser atendido, sabe? Usando a referência do hospital. Você está lá, mas está esperando. Talvez você tenha se acostumado com a sua lesão espiritual. Talvez aquela lesão espiritual já se tornou uma carne esponjosa que você diz, eu posso lidar com isso. Se contentou em ser um paciente crônico, recebendo, sabe o quê? Remedinho. Só de mensagem de domingo, remedinho. Óbvio que a palavra de Deus é poderosa. E é óbvio que um sermão como esse pode modificar o modus operandi
todos vocês aqui nessa manhã. Mas se não passar disto, foi só um remedinho. Talvez para muitos amargo. Talvez você nunca quis entrar de fato na fisioterapia de um grupo pequeno, de um discipulado, de um serviço que vai te exigir mais esforço. Talvez você sempre achou que o grupo pequeno, que o discipulado e do serviço que te exige um pouco mais, tem alguma coisa a ver com você. E não tem. Tem a ver com aquele que ama a igreja. E tem a ver com você ser mão e pés do Senhor. Tanto fisicamente, quanto intelectualmente e espiritualmente, na vida dos outros. Não tem a ver com se o que a pessoa está falando é raso ou é profundo. Tem a ver com que eu dou glória a Deus por sua vida. Porque antes você era alguém que odiava a Deus e odiava os outros. Agora você é alguém que cresce na graça de Deus. Não se trata de você. Vai se tratar sempre do outro. Qual o próximo passo, por menor que seja, então, para sair dessa sala de espera e entrar na sala de treinamento? Sabe o que é? Saia daqui, decidido a se inscrever, por exemplo, no ministério com crianças. Um ministério que sofre nessa igreja. Em muitas igrejas parece que ministério infantil é, sabe, persona não grata, não é tão importante. Uma dificuldade hoje com mesa de som. Falta trabalhadores. Recepção, hospitalidade. E outros movimentos da igreja. Ou seja, é entrar num grupo de oração. O que você tem adiado por medo ou conforto, que seria o seu primeiro exercício na academia do Espírito? É exercício, irmãos. É exercício. Outra, como você vê seus irmãos? Pense honestamente naquele irmão ou irmã que te irrita, que te decepcionou, cuja imaturidade te cansa. E, meus irmãos, isso tem aos montes. Aos montes. Mas você vai me ver parar para conversar e dar a atenção necessária a todos, sem distinção. Seja sincero com você mesmo. Você vê essas pessoas como um projeto falho, uma causa perdida, um obstáculo para a igreja ideal que você criou na sua cabeça? Ou você o vê como um canteiro de obras onde Cristo, mestre construtor, está trabalhando arduamente? E nesse processo vai ter poeira, vai ter barulho. A sua frustração com a imperfeição dessas pessoas é maior do que a sua admiração pela paciência de Jesus? Você está disposto a partir de hoje, trocar sua crítica por oração? A trocar seu julgamento pela pergunta: Senhor, como eu posso ser ferramenta da tua graça e não o martelo da tua crítica na vida dessa pessoa? Como eu posso ser ferramenta da tua graça? Eu falei martelo da tua crítica, mas talvez seria martelo de Satanás na vida das pessoas. O que você espera da liderança? Nós dizemos, todos dizem isso, principalmente quando chega. Olha, é uma maravilha quando chega. Nós dizemos o seguinte: pastor, eu quero ser desafiado. Mas na verdade você ama o seu conforto. Sejamos honestos. Quando a liderança te desafia a sair da sua zona de conforto, isso pode ser, por exemplo, para contribuir mais generosamente, para servir mais sacrificialmente, ou para confrontar um pecado na sua vida. Então a liderança te desafia a sair da sua zona de conforto.
Qual é a sua primeira reação interna? Pastor, por que interna? Porque esteticamente, irmãos. Vocês já viram Dr. House, a série? Lembra a frase do Dr. House, para quem viu aí? Todos mentem. Esse era o detalhe do Dr. House, né? Como ele tinha na mente, todos mentem, as grandes viradas que ele descobria a doença do paciente, é quando ele descobria onde estava a mentira. Aí, ali era a cura. Olha, vocês não me enganam. Todos mentem. Porque para fora, culturalmente, somos treinados a esteticamente sermos aceitáveis. Nós não falamos o que pensamos de verdade. Nós não damos uma primeira opinião de verdade. E o pastor bobalhão acredita em você. E acha que está tudo bem. E acha que a coisa está caminhando bem. Então a pergunta é, num desafio, qual é a sua primeira reação interna? Porque externa você pode camuflar isso. Você foi treinado a isso. Eu fui treinado a isso. Eu sou muito educadinho com todos vocês. Mas, infelizmente, alguns membros, não foi só um, desta igreja já viram o verdadeiro Alain, que é terrível. Terrível. Muitos já viram. Eu abandonei em algum momento, por algum desequilíbrio, a minha persona, a minha máscara social. Qual é a primeira reação interna? É gratidão pelo desafio ou é um ressentimento? Você quer um capelão que avalie suas desculpas, ou você quer um mentor que veja o seu potencial em Cristo e te puxe para fora do banco de reserva? Sabe? Vamos embora. Dá para fazer mais. Brincava ontem, tivemos ontem reunião da mesa administrativa, eu falei assim, cara, às vezes eu me preocupo, parece que a gente está com muito cacique e pouco índio. Porque o que eu quis dizer? Que nós temos pessoas com dons e talentos espetaculares nessa casa. E eu fico assim, meu Deus, a gente precisa criar mais treliças, mais movimentos para avançar e expandir mais. Temos que treinar esse povo. Nós temos homens e mulheres com capacidades absurdas nesta igreja. Por isso, né? Muito cacique e pouco índio. Muita gente com muita capacidade de liderança. Mas ao mesmo tempo decidimos ser uma igreja simples. Que não vai ficar criando evento para entreter ninguém. Na verdade, o desafio é pegar vocês e treiná-los para a missão que é fora daqui e que não é para Instagram. Você pode começar então a orar pelo seu pastor, pelos seus líderes, não apenas para que eles cuidem bem de você, mas que eles tenham a coragem de te mentorear como você tem que ser mentoreado, treinado. Mesmo que o treino, por vezes, seja desconfortável. O verdadeiro compromisso não é encontrar uma igreja perfeita, então, meus irmãos, mas se comprometer com a beleza do processo de aperfeiçoamento que Cristo está operando. O compromisso real acontece quando paramos de apenas receber tratamento e começamos a participar desse treinamento. Meus irmãos, por fim, então, entender o padrão sacrificial de Cristo nos chama a esse compromisso. Você entendeu? Entendi. Então, você é chamado a um compromisso. Aceitar o processo da santificação vai nos dar graça para perseverar nesse compromisso. Mas falta uma peça ainda. Por quê? E talvez essa pergunta, que de novo, muitos de vocês podem se fazer, mas nunca vão falar para mim. Por que investir minha vida? Por que investir meu tempo? Por que investir meus recursos? Num projeto tão longo e muitas vezes doloroso. Por que continuar nisso? O que nos dá força para continuar amando quando for difícil? O que me dá força para continuar perdoando quando for custoso?
Meus irmãos, nós precisamos mais do que um padrão e um processo. Precisamos de uma visão. E essa visão parte de entender o propósito glorioso de Cristo. Há um propósito nisso, para a sua igreja. O compromisso se torna uma alegria quando abraçamos o propósito do amor de Jesus. Mais uma vez, uma análise cultural. E vê se você está nessa. Vê se tu se pergunta o que é água? Será que você está nessa água e não está sacando? A nossa cultura não nos deixa no vácuo quando se trata de propósito e legado. A nossa cultura tem proposta para isso também. O que eu vou deixar? Qual o meu legado? Qual o meu propósito? Só que a cultura, ela vai promover incansavelmente, a cultura, ela vai pregar para você evangelhos, boas notícias, alternativos à glória de Cristo, opostos ou opositores. Ela nos oferece, a cultura, uma sedução implacável. Sabe o quê? Pelos seus próprios projetos de glória. Caminhos bem iluminados e com resultados aparentemente mensuráveis, que vão responder a pergunta: minha vida valeu a pena? Quantos já fizeram essa pergunta? Minha vida valeu a pena? O que eu construí? Pois é, a proposta da cultura sempre vai ser algo mensurável e rápido. E rápido. Pense por um instante aos altares que você se curva. Projetos de glória profissional. Talvez o mais poderoso, tá? Sua carreira, então, ela já não é mais seu emprego. Sabe o que é a sua carreira? Sua identidade. Já viu aquela coisa? Fulano, se apresente. Aí a pessoa fala o nome, né? José Henrique Macedo Amorins. Sou contador. Se você for caçado o direito da contabilidade, você não é mais um ser. Porque o que você faz te define? Por que isso virou sua identidade? Mas na proposta rápida do mundo, isso vira sua identidade. O seu cargo, sabe o que é? É o seu título de nobreza. Sua produtividade é a sua justiça pessoal. O seu currículo é o seu credo. A glória, ou seja, quando você chega lá, na tua cabeça, é a promoção, o bônus, o reconhecimento do mercado, é a admiração dos seus pares. Cada hora gasta no escritório, respondendo e-mail à noite, sabe o que se torna? Um sacrifício nesse altar da glorificação profissional. E tudo isso numa esperança de construir, sabe o quê? Legado e relevância. Estou vivendo para isso. Projeto de glória familiar. Para outros o legado, então, ele não está no escritório. Sabe onde ele está? Em casa. Seus filhos se tornam o seu projeto de glória. A igreja, na verdade, igreja, entre aspas aqui, que você nunca pode faltar, ou a família, não é a igreja de Jesus, mas a sua pessoal. Que se trata, por exemplo, do jogo do futebol do filho no sábado, no domingo de manhã. Não, isso não pode faltar. Porque eu sempre quis ser um jogador e essa é a oportunidade minha, nele. O dízimo mais fiel, aquilo que você separa para dedicar, não é o Senhor. Mas sabe o que é? É o pagamento da caríssima escola bilíngue ou da aula de balé. A glória é ver o seu filho entrar na universidade de renome.
É ter um casamento perfeito, é alcançar o sucesso que talvez você... É ele alcançar um sucesso que talvez você nunca teve. E aí, nesse processo, os seus filhos são sua obra-prima e a sua tentativa de imortalidade. A cultura, então, nos oferece essa barganha, um contrato. Qual é o contrato? Um contrato claro. Me dá a sua vida, me dá o seu tempo, me dá a sua lealdade primária e eu lhe darei uma glória que você vai poder ver, medir e postar no Instagram. E eu lhe darei um legado que seus amigos e seguidores irão te aplaudir. Se é isso que você quer, talvez seja só isso que você ganhe nessa vida mesmo. E é aqui, meus irmãos, que a igreja se torna um problema. Porque a igreja local, com seu chamado ao compromisso, meu amigo, é lento, é sacrificial e é invisível. Não é apenas um simples investimento. Mas tudo isso parece um obstáculo direto à nossa glória pessoal. Veja, olha só. Cada hora sua servindo em algum ministério nesta igreja é uma hora a menos que você podia estar avançando para construir tua carreira. Faz sentido? Cada real doado, entregue como dízimo ou oferta, é R$1 a menos para você investir no futuro glorioso do seu filho. Perdoar 70 vezes 7 aquele irmão que pensa tão diferente de mim é uma péssima estratégia de reconhecimento pessoal, sabe? Enfraquece. As pessoas vão me achar alguém fraco porque eu perdoo muito. Isso não pode acontecer. E mais, servir anonimamente, não. Eu quero trabalhar em algo que eu seja visto. Porque servir anonimamente, sem reconhecimento, é a antítese da busca de likes e admiração. O problema não é apenas que somos impacientes, é que nós estamos vivendo ativamente, investindo nos reinos concorrentes, construindo o nosso próprio legado glorioso. E nós temos uma suspeita que incomoda, de que um caminho lento, bagunçado... Irmãos, igreja é bagunçada. É feita de gente que está num processo. Mas olhar para isso pode atrapalhar a gente, sabe? Diante dessa busca, Paulo nos oferece, verso 27, não como uma sugestão, mas uma declaração de guerra contra o seu pequeno reino. Ele não apenas oferece uma alternativa, mas ele vai demolir todas as suas outras alternativas com uma declaração cósmica. Por que Jesus faz tudo isso? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. O projeto de Cristo, ele é único, então, como garantia divina. O texto diz que Cristo apresenta ela a si. Então ele está trabalhando a igreja para ele. Sabe o que isso significa? Não tem risco de falha. Pense na igreja, então, como esse investimento. Não vai falhar. O que Cristo está fazendo na igreja não vai falhar. Não há risco. Não há mudança de gestão, é dele. É um projeto de um circuito fechado. Agora, olha para o seu projeto. Olha para o seu projeto pessoal. Olha para a sua carreira. Sua carreira está segura? Talvez só na sua cabeça. Só na sua cabeça. Sua empresa está à prova de crises? Seus filhos que você ama tanto estão sob seu controle? Vamos ser honestos. Estamos investindo nossas vidas em projetos frágeis, construídos sobre areia, enquanto o único projeto com assinatura e garantia divina, que é do próprio Deus, está na sua frente e você trata o projeto de Deus como um hobby de fim de semana. Percebe que você está fazendo um péssimo investimento?
A glória de Cristo é de uma categoria diferente. Ele a apresentará gloriosa. Que glória? Do que ele está falando, meus irmãos? A glória de um cargo novo no seu currículo, no seu LinkedIn? É a glória de uma foto de família perfeita no Facebook? Isso não é glória. Isso é vaidade. A palavra aqui tem relação com um peso e um esplendor que irradia a própria presença de Deus. É o tipo de glória que fez Moisés brilhar. A cultura nos vende uma glória que nós mesmos produzimos. Cristo nos convida a participar de um projeto cuja glória final será um reflexo dele. E a pergunta que este versículo te força a fazer é: você quer passar a vida tentando produzir sua própria faísca de glória, ou quer ser parte de um corpo que um dia vai resplandecer com o brilho do próprio sol da justiça? Ao que você quer dedicar a sua existência? Cristo vê um produto final. Cristo vê um produto final. Nós só vemos a matéria-prima. E este é o desafio mais direto ao nosso consumismo, porque Cristo vai apresentar essa igreja sem mancha e sem ruga. O que é mancha? O que é ruga, irmãos? São precisamente as coisas que nos fazem querer desistir da igreja. Fofoca, hipocrisia, a música que você não gosta, o sermão longo. A imaturidade do irmão, são manchas. Abre parênteses aqui, irmãos, não temos EBD nessa igreja, ainda. Mas se um sermão como esse não é bom para você, você não quer uma EBD. Você quer algum movimento religioso que justifique um envolvimento. Cansaço, tradição vazia, falta de vigor, rugas. Nós olhamos para isso e dizemos: isso é um péssimo investimento. E Cristo olha para as mesmas coisas e diz: só que esta é a matéria-prima da minha obra-prima. Estas são as próprias coisas que eu vim para lavar e erradicar para sempre. Desafio final, então, é esse. Em qual projeto você está investindo sua única e preciosa vida? Um projeto frágil que termina em pó, ou um projeto eterno de glória? Reflexões finais, aplicativas. Essa visão do futuro glorioso é garantido para a igreja. E isso não é para deixar a gente passivo, só esperando. Mas se trata de um chamado de realinhamento. Você consegue olhar para o irmão mais difícil da sua igreja e vê-lo não como ele é hoje, mas como alguém glorioso em Cristo? Parece fácil falar, mas pensa nessa pessoa. Pensa nesse nome. Sabe, aquele que a opinião política te irrita. Pensa nele. Cristo te desafia a olhar para ele e ver um pilar futuro no templo de Deus, uma joia sendo polida, alguém que estará ao seu lado na eternidade, sem mancha e sem ruga. Resumo. Vimos hoje o padrão do amor de Cristo, que destrói a nossa mentalidade de consumidor, nos chamando para um amor de aliança e de sacrifício, que antes perguntava o que eu posso ganhar e pergunta o que eu posso oferecer. O processo do amor de Cristo que nos liberta de uma frustração, de uma imperfeição, e nos convida a trocar nossa crítica por uma participação na jornada da transformação. Nós vimos que o propósito do amor de Jesus nos dá é a única esperança
que vai sustentar esse compromisso e nos garantir um projeto que vai ter poeira, vai ter barulho, vai ser incômodo, é lento, mas vai terminar com uma glória inimaginável. Te pergunto, no fim das contas, o que nos impede, ou o que impede o nosso ghosting da igreja, não é uma nova resolução, não é tentar mais um pouco. O que nos prende à igreja é a mesma coisa que prende a igreja a Jesus, a cruz. Percebe isso? Cristo teve todos os motivos do mundo para dar um ghosting em você. Ele tinha todos os motivos do mundo para simplesmente te deixar. Ele nos viu na nossa rebelião, nossa traição, nossa sujeira. Poderia ter nos deixado com as consequências disso, mas ao invés de virar um fantasma e desaparecer, ele se fez carne e habitou entre nós. Em vez de se silenciar, em vez de nos silenciar, ele se silenciou diante dos seus acusadores. Em vez de nos abandonar, ele foi abandonado pelo Pai na cruz, no nosso lugar. Ele tomou sobre si o ghost cósmico de Deus. Deus meu, por que viraste as costas para mim? E ele fez isso para que nós nunca mais fôssemos abandonados. E é porque ele não desistiu de nós, na nossa pior condição, que nós não temos o direito de desistir da sua noiva, por causa das suas imperfeições. Como isso soa para você então? Você que não é cristão, tá? Você que está aqui nessa manhã e não é cristão. Talvez você ouviu toda essa linguagem, né? Igreja, compromisso, noiva. Pô, que coisa estranha. Do que ele está falando? Talvez você veja isso como algo que não faz parte do seu mundo, né? Deixa eu ser claro com você. A melhor notícia de todas não é, veja, a melhor notícia de todas não é se comprometa com a nossa igreja. Se comprometa com o CNPJ. A notícia que muda tudo é que o noivo, Jesus Cristo, se comprometeu com você primeiro. Ele viu uma humanidade rebelde. E em vez de te dar um ghost, te abandonar, ele deu a vida na cruz. O primeiro passo para você, então, não é se juntar a nós. É se render a ele. E aceitar esse amor dele. Crer nesse amor dele. Para você que está aqui como visitante, mas talvez pode ser um consumidor cristão. Você está pulando de igreja em igreja, procurando um lugar perfeito. O convite para você não é primeiramente comprometa-se com esta igreja. O convite é comprometa-se com o noivo. Arrependa-se da sua vida autocentrada e receba o amor sacrificial daquele que se entregou por você. Para você que é membro dessa igreja, que está frustrado e que está dando um ghost no seu coração, nesse exato momento. Sua tarefa essa semana é um ato de arrependimento prático. Escolha uma das aplicações que nós vimos aqui. Peça perdão a Deus pelo seu próprio espírito de crítica. Escolha aquela pessoa difícil, comece a orar por ela, vendo a glória de Cristo nela. Se apresente para um serviço aos seus irmãos, mesmo que pequeno. Troque sua crítica por parceria. E para você que é um membro fiel e comprometido? Se encoraje. O que você faz importa. Seu serviço invisível é visto por ele. Sua perseverança é um testemunho do poder do Evangelho. Mas olha, o teu chamado não para aí. Primeiro, transforme sua fidelidade em discipulado. O que significa isso? Encontre alguém que está frustrado, um cristão mais novo, talvez que está na sala de emergência. Caminhe com ele. Seja a prova viva de que o processo de Jesus funciona. Seja a prova viva disso. Chame alguém para ir com você para a academia, sabe? Para servir junto.
Segunda coisa, seja um missionário da beleza da igreja. Anuncie o objeto de paixão eterna do ser mais doce e agradável que poderia ser. Seja um outdoor vivo que vai dizer para o mundo: eu faço parte de um projeto de construção bagunçado, mas glorioso. Venha ver o que o Mestre está fazendo lá. Amém.